maravilhosa! No Eu com Deus desta semana vamos falar sobre líderes domésticas e vocês vão ver que nem toda a mulher nasceu dotada para ficar em casa. Paz e graça do Senhor Jesus, povo de Deus abençoado. Eu com Deus desta semana, como eu falei, é sobre líderes domésticas. Você, mulher, principalmente, gosta de passar a ferro? Limpar casa de banho, ter que tratar das roupas, ter que tratar da louça, da cozinha. Por muito tempo, eu detestei fazer todas essas coisas. Eu comecei muito nova a trabalhar fora. A minha mãe nunca teve uma condição financeira muito boa, né? E o meu pai ficou com cancro quando eu era muito nova. Então eu sempre auxiliei muito em casa, trabalhando fora. E como eu gostava de praticar desporto, como eu gostava de praticar danças de salão, eu sempre trabalhei fora para poder ter o material que eu necessitava. Enquanto eu joguei handball, eu precisava de sapatos, né? Os ténis para poder jogar, profissionais, eu precisava de pagar a inscrição, pagar o treino, pagar a academia e tal. Então eu sempre fui obrigada a trabalhar fora para poder ter esses miminhos, porque a minha mãe não tinha condição de me dar. E na sociedade hoje nós temos visto, principalmente na TV, né, que é um meio de comunicação muito utilizado para influenciar os outros, que é cobrado da mulher muito que ela trabalhe fora, que ela auxilie o seu marido, porque hoje até eu tenho ouvido algumas mulheres conversar lá fora, quando eu passei na rua com a minha filha e tal, e eu tenho visto, não podes depender do teu marido, tu não podes estar em casa, como é que vai ser, como é que compras as tuas coisas, tens que trabalhar, tens que procurar um trabalho, um emprego onde tu te sintas realizada. Então eu tenho visto ultimamente, reparado mais nisso, que a sociedade incuta às mulheres que ela precisa estar lá fora, que o trabalho doméstico, que o trabalho de casa não é suficientemente bom. Por muito tempo eu pensei assim, sabe? Como eu trabalhei muito tempo fora, eu não estava habituada a ajudar a minha mãe dentro de casa, com as tarefas do lar, passar a ferro de testa até hoje, eu não consigo, não me enquadra, na minha cabeça não entra. Mas a gente se esforça, né? Então por muito tempo eu não fazia nada dessas coisas. Por quê? Porque eu trabalhava fora. Então, quando eu casei, foi uma luta terrível. Pensa no sofrimento que eu passava. Porque eu continuei a trabalhar fora, mas eu comecei a ter como obrigação as lidas do lar, né? Não tinha ninguém que fizesse por mim. Eu não tinha mais a minha mãe que chegava do trabalho e fazia as coisas de casa. Eu tinha que trabalhar fora e quando chegasse em casa eu tinha que ter a casa minimamente limpa. Sinceramente, por muito tempo, isso acabou com a minha paciência. Eu chorava quando eu ia arrumar a casa porque eu não queria fazer aquilo, porque eu não precisava de estar a fazer aquilo. Na minha cabeça que eu não entrava. Por quê? Eu tenho visto que a sociedade tem impuído isso na cabeça das mulheres, que não é digno o trabalho da casa, não é suficientemente bom para nós. Nós temos que ter coisas melhores, fazer coisas maiores, mais importantes, não é? Trabalhar fora, auxiliar com a renda da casa, trazer dinheiro e tal. E por muito tempo eu sofri psicologicamente com isso. Realmente era um peso para mim ter que fazer seja o que for dentro de casa. Graças a Deus meu marido sempre me ajudou muito, e quando muitas vezes ao sábado que eu não trabalhava, eu juntava junto comigo, animava assim, bora lá limpar a casa e tal, eu te ajudo. Eu ficava com a casa de banho, que era a parte que eu mais detestava, mas mesmo assim era um sacrifício. Sabe quando você faz uma coisa assim com pesar, com o coração doendo? Eu cheguei a arrumar a casa a chorar assim, de soluçar, de ficar gaga a seguir, de não conseguir respirar direito, porque eu não suportava a ideia de ter que fazer. Até que conversando com a minha pastora, eu sempre pedi muito conselho para ela, o meu pastor também, e ela sempre me ensinou, sempre me auxiliou, dizendo que eu tinha que buscar ser a mulher que a Bíblia ensina, né? Porque a sociedade distorce a nossa forma de pensar, mas o que é que a Bíblia diz que nós temos que ser? E aquilo começou realmente a pesar dentro de mim. O que é que a Bíblia diz que eu tenho que ser? Como é que a Bíblia diz que eu tenho que agir?
o que é que Deus preparou para nós, mulheres? Né? Será que era o trabalho assim super pesado lá de fora? Será que era aquela sobrecarga emocional de ter que fazer fora, ter que fazer dentro, cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar da casa, trazer dinheiro? O que é que será que Deus tinha proporcionado para nós, desejado para nós quando nos criou? Né? Porque Deus criou Adão para cuidar, né, do jardim, cuidar dos animais, né, cultivar. Eu vinha ao findar do dia falar com Adão, perguntar como é que foi o teu dia, o que é que tu fizeste, né? Aquela conversa, aquele diálogo, né? Uma amizade que Deus tinha com Adão. E quando Deus foi criar os animais, ele criou sempre macho e fêmea. No final ele disse assim, eu vejo que não há uma parceira entre os animais que seja boa para Adão. E não é bom eu estar só. Não é bom eu não ter com quem dialogar. Pensando nisso, eu fui estudar essas coisas, sabe? Me aprofundar, dizer assim, não, eu preciso saber para que é que eu fui criada, porque eu não preciso me sentir assim, né? Então eu comecei a procurar em Deus qual era a função da mulher. Por que é que nós fomos criadas como auxiliadoras? Por que é que nós só viemos depois do homem? Será que era para nós trabalharmos mais do que ele? Será que nós precisávamos de ser melhores do que ele? Será que nós fomos criadas para auxiliá-lo ou para substituí-lo? Então, estudando a palavra, eu aprendi muita coisa. E o pesar de fazer as lidas domésticas foi com o tempo diminuindo, sabe? Eu sempre busquei utilizar as redes sociais, usar a internet, usar a televisão a meu favor e não ao contrário. Então, conforme eu fui estudando a palavra de Deus e buscando o que é que eu tenho que ser melhor como mulher, qual foi a função para que Deus me criou, para que é que eu sirvo, né? Porque é que Deus nos fez mulheres, nos fez diferentes dos homens, porque é que nos fez auxiliadoras idôneas, porque é que o idôneo é tão importante para nós, como somos moralmente corretas, capacitadas, aptas para ajudar. Então, por que é que Deus nos deu essas características? Conforme eu ia estudando, eu ia aproveitando tudo isso, todas as redes sociais, a internet. Eu fui buscando mulheres de Deus, exemplos que ministrassem sobre essas áreas, que fosse descodificando a mensagem oculta que muitas vezes os mídias passam para nós, a dizer que nós não temos que fazer as lidas domésticas, que nós não precisamos, que nós temos que estar lá fora e tal. E foi caindo por terra, aos poucos, a imagem errada que eu tinha da concepção de mulher. Eu sempre achei, sempre cobrei muito de mim, eu estava lá fora, o ganhar muito bem, o ter muitas coisas, e eu não valorizava o meu lar, sabe? Mas eu aprendi, estudando a palavra, edificando com testemunhos, edificando através de testemunhos de pessoas que já passaram por lá. Eu ouvia muito a minha missionária, a missionária Alexandra Souto. Eu sempre me aconselhei muito com ela, eu sempre ouvi muito aquilo que ela falava para mim. Eu ouvia muita ministração na internet sobre Helena Tanur, né? Mulheres que gostam também de fazer as lidas de casa. Às vezes, vou confessar para vocês, eu ficava assistindo aquelas blogueiras que faz da limpeza da casa, que mostra como é que elas limpam, mostra como é que elas põem a mesa e tal. Eu pensava assim, meu Deus do céu, para que tanta futilidade? Precisa, a gente vai sentar e comer, tira o prato, lava e acabou. Mas hoje, algumas são fúteis mesmo, mas atenção, nada contra, cada um tem a sua maneira de trabalhar. Hoje eu entendo que muitas delas fazem com carinho, porque elas amam aquilo que elas fazem. Graças a muitas dessas coisas que eu assistia de blogueiras que gostava de casa, eu comecei a me interessar um pouco, a quebrar em mim mesma aquilo que eu tinha contra a casa, contra a arrumação da casa, ou não precisar disto, ou não precisar daquilo. Gente, eu cheguei ao ponto de não ter tapetes, para não ter que ter trabalho de os lavar, porque eu achava horrível, até porque eu tenho alergia também, né? Então dá uma melhorada nesse aspecto. Mas eu evitava ter muita coisa para eu não ter que arrumar depois. Olha a situação. Eu privava de usufruir de coisas boas só porque eu tinha que as limpar. Então, vendo ministrações, vendo palavra de Deus sendo pregada, sendo explicada, né? Me aconselhando com os meus pastores, muita coisa foi quebrada. Hoje, eu sou sincera, não morro de amores pela vida da casa, né? Nós não nascemos todas fadas, todas princesas, todas cinderelas que gostamos dessas coisas, é verdade. Mas nós temos que aprender a usufruir disso. Cuidar da casa, hoje eu entendo, é um privilégio. É
dizer para o nosso marido que ele é importante para nós, que nós cuidamos das coisas dele. É mostrar para os nossos filhos um gesto de amor, mantendo as coisas limpas, mantendo as coisas arrumadas, cuidando das coisas de Deus, ensinando que amor não é só palavra, é gesto, é atos, é ação, é atos que nos levam a que depois as pessoas queiram nos imitar. Né? Queiram demonstrar esse amor também. Hoje eu vejo a vida da casa como dizer assim, poxa, é um privilégio, eu tenho casa, né? E porque quanta gente queria ter uma casa para arrumar e não tem? Quantos queriam ter um sofá e não tem? Quantos queriam poder ter roupa para lavar e ter no estendal, passar a ferro e não podem ter porque não o conseguem, né? Então é um privilégio de Deus aquilo que nós temos, aprender a amar mais as coisas que Deus nos dá, aprendermos a lidarmos a cada dia com aquilo que nos feria. Eu superei, graças a Deus, muitos traumas que eu tinha por causa da casa. Hoje eu tenho prazer e alegria de arrumar. Hoje eu tenho prazer de mudar as coisas de sítio, fazer decoração, arrumar uma mesa de jantar bonita. Hoje toda a gente diz que eu ponho uma mesa de jantar linda e tal, mas nem sempre foi assim. Então a gente tem que se ir superando, tem que ir vencendo. E olha, acreditem, só Deus faz essas coisas acontecerem. Só Deus limpa o nosso interior, nos muda, nos caracteriza conforme aquilo que Ele tem planeado para nós. Lembrem-se, mulheres que não gostam, assim como eu, já passaram por isso e que muitas vezes estão passando ainda. Nós fomos criadas com um propósito, nós não nascemos à toa. O facto de Deus ter colocado na nossa mão a aptidão para fazer, capacidade, nós sermos moralmente corretas quando formos criadas, como auxiliadoras que nós éramos, Deus nunca cobrou de nós estarmos fora. Se nós formos para a Bíblia, Deus sempre tinha os trabalhos domésticos, as lidas, os filhos, a casa, muito na mão da mulher. Por quê? Porque era importante. A mulher tem uma capacidade diferente de fazer várias coisas ao mesmo tempo. A mulher não só limpava a casa, mas instruía os seus filhos na palavra, ensinava eles a orar, ensinava eles sobre os textos da Bíblia, explicava. Se nós formos por buscar um exemplo assim mais específico, nós vemos que Timóteo, quem Paulo, né, instruiu através das cartas, foi a mãe dele que lhe mostrou a palavra, que lhe ensinava, porque o pai dele era grego. Ele não tinha um pai judeu, era a mãe. Foi a mãe que instruiu na palavra, foi a mãe que ensinou os desígnios de Deus, foi a mãe que plantou a sementinha do amor por Deus dentro do coração dele e fez ele ser o grande homem de Deus que foi, né, ter o seu nome na Bíblia, ter sido um exemplo para nós hoje. Então, nós em Deus temos um papel muito importante. Não desvalorizo trabalhar lá fora. Eu adoro trabalhar lá fora. Trabalhar fora de casa, ter um emprego, trazer um rendimento para casa ao final do mês é um orgulho. A mulher hoje está muito avançada, mas nós não podemos desprezar a outra parte. Deus tem me ensinado muito isso. Por isso eu fiz questão de fazer um eu com Deus sobre esse assunto. Eu desprezava uma das partes. Eu, quando não gostava de fazer as lidas da casa, quando eu não me importava, quando eu fazia contrariada, eu estava desprezando a minha família. Eu estava deixando de lado uma das partes fundamentais para que Deus nos criou. Para nós cuidarmos uns dos outros. Para nós amarmos com ações o nosso próximo, o nosso marido, o nosso filho. Para nós mostrarmos o carinho, o interesse, facilitarmos a vida do nosso esposo. Quando nós casamos, nós não casamos para ser felizes. Nós casamos para fazer o outro feliz. Quando eu me punha numa posição que eu não queria fazer, que eu detestava fazer aquilo, eu estava causando um peso ao meu marido. Estava lhe mostrando que eu não queria estar ali, que aquela casa não me agradava. Eu estava trazendo um peso sobre o nosso lar. Hoje eu entendo isso. E graças a Deus eu me alegro e glorifico o nome do Senhor, porque Ele mudou a minha forma de pensar. Ele mudou a minha forma de agir. Então, não se desespere. Se você, como eu, já passou por isso ou está passando, se identifique com pessoas que queiram fazer, que sejam diferentes de si. Busque ajuda nos seus pastores, busque ajuda em testemunhos bons. Não se rodeie de pessoas que também pensam assim como você está a pensar, que não é bom, que nós temos que estar lá fora e tal. Seja diferente, busque ajuda, auxílio naquilo que lhe possa edificar. Nós nos rodeamos tantas vezes de pessoas que não nos acrescentam nada. Nós nos rodeamos por programas de TV, redes sociais, seguimos na internet pessoas que nunca nos edificam, só nos atrapalham, nos causam tristeza, porque nós queremos atingir depois os patamares que são inalcançáveis para nós.
Mas como um conselho meu para si, se rodeie daquilo que lhe possa ser acrescentado, daquilo que lhe venha a edificar. Se rodeia de pessoas na internet, sim, que lhe acrescenta alguma coisa, que lhe ensina alguma coisa, que de alguma forma lhe ajuda a superar a si mesmo. Busque ter perto de si amigos, familiares, pastores, que lhe auxiliem a melhorar as áreas que você é débil. Eu tinha uma debilidade muito grande na vida doméstica. Até hoje eu não sou nenhuma fada madrinha do lar, mas estamos melhorando, caminhando em Deus. E se eu tenho conseguido prosseguir, se eu tenho conseguido avançar e melhorar, creia que Deus também lhe vai ajudar a melhorar. Nós não somos perfeitas, mas nós podemos buscar o caminho da perfeição que é Cristo. Ele veio para o mundo para morrer, para nos ensinar um caminho a seguir. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na palavra de Deus há uma verdade. Na palavra de Deus há um caminho que nos leva até Ele. E mesmo nas vidas domésticas, embora muita gente esteja a pensar que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tem tudo a ver. Quando nós não gostamos de uma área da nossa vida, nós estamos a dizer para Deus que Ele errou. E tem uma área que nós não somos felizes porque Ele não agiu corretamente. Então, vamos mudar a nossa forma de pensar, vamos nos moldar em Deus, nos aproximar dEle em todas as áreas, mesmo naquilo que nós não somos felizes, possamos largar na mão de Deus e pedir para Ele nos auxiliar e Ele fará o melhor pela nossa vida. Amém? Seja acrescentado, tire o peso das suas costas e faça as coisas com alegria, em nome de Jesus.